cinema e gastronomia nos remete à França. E por falar em França, Maria Antonieta é o filme que inspira a nossa receita de hoje. Sabe aquela famosa frase, se eles não têm pão, que comam brioches? Bem, registros históricos dizem que isso é uma lenda, que Maria Antonieta nunca disse essa frase. Registros históricos também inspiraram a Sofia Coppola a fazer esse filme tão bonito que é a Maria Antonieta. É bonito assim, no sentido estético, plástico, um figurino muito rico, uma produção maravilhosa, tiveram autorização para filmar no Castelo de Versalhes e os banquetes, então, deixam qualquer um com água na boca. E é claro que os brioches estão lá. Mas não pense que é só Maria Antonieta que pode comer brioche, não. Nós também vamos comer, porque a Sandra vai preparar uma receita maravilhosa igual ao do filme. Sandra, capricha nos brioches. Com certeza vamos caprichar. Então, essa receita de brioche inspirado no filme Maria Antonieta vai para você. Muito fácil, não perca as dicas, hein? Eu vou precisar de uma batedeira. Eu tenho mais ou menos uns 800 gramas a 1 quilo de farinha. Nós vamos perceber, a farinha influencia muito no ponto. Então, vamos olhar aí como que fica para poder a gente dar o ponto correto dela, tá? A gente vai vendo no decorrer da receita. Vou precisar de manteiga, 4 ovos, açúcar, sal e fermento biológico em pó. Vou precisar de forminhas de empada, tá? Para dar esse formato. Ficou lindo, não? Mas é tão fácil fazer, gente. E vou precisar de uma medida de xícara, tá? Então vamos começar, gente? Então eu vou colocar na minha batedeira aqui, olha, 4 xícaras de farinha. 4 xícaras de farinha. Vou misturar os secos primeiro, tá? Você vê que sobrou um pouquinho aqui, olha. Tá vendo? Deixa reservado aqui, porque se a gente precisar, nós vamos usar. Vamos misturar agora o nosso fermento biológico. O açúcar, o sal. Vamos mexer bem rapidinho, assim, bem, só para dar uma misturadinha, tá? Agora eu vou quebrar os meus ovos. Então, eu vou misturando os ovos um a um. Então, um ovo. Dois. 3. 4 ovos. E um eu vou deixar inteiro, porque depois eu vou mostrar para você o que nós vamos fazer, tá? Vou misturar mais um pouquinho. E agora eu vou colocar meia xícara de leite. Então, esses são os nossos ingredientes molhados. Vamos ligar a batedeira e vamos deixar incorporar tudo. Você vai notar exatamente isso, olha. A nossa farinha, ela está com grumos bem grandes, como se fosse dar errado a receita. Mas é isso mesmo, porque está faltando um ingrediente importantíssimo aqui. É que vai dar toda essa leveza do nosso brioche, que é a manteiga. Vamos continuar batendo. Eu acho que vai precisar um pouquinho mais de leite. Olha só, um pouquinho mais de leite. Perfeito. Quando todos os ingredientes secos e molhados, o ponto certinho é quando você olha para a batedeira, gente, e ela tá assim, olha, nada ficou grudado em volta, tá vendo? Vou voltar aqui e vou começar a acrescentar a manteiga. Nós temos mais ou menos 240 gramas de manteiga, tá? Então eu vou começar a acrescentar aos poucos a manteiga aqui. Então eu vou começar com 1 colher de manteiga.
Mais uma. Outra. Quarta colher de manteiga. Agora eu vou abrir a minha batedeira e vou ver qual é o ponto que ela tá. Ela tem que ficar uma massa pegajosa, tá? Então eu tenho aqui uma massa que ela está pegajosa, mas não tanto. Então eu vou precisar de mais uma colher de manteiga. Prontinho. Como eu percebi que estava no ponto? Porque ela grudou no fundo, olha só. Se você perceber, ela está grudada aqui no fundo e está soltando com facilidade do nosso gancho, tá? Nesse momento, gente, eu vou tirar a massa da batedeira e vou colocar a nossa massa na nossa bancada. Porque agora eu vou dar o ponto, tá? Você vê, olha, ela grudou aqui. Esse é o ponto certinho que nós precisamos tirar. É sinal que a nossa manteiga ficou bem incorporada. E aqui eu vou colocando farinha agora, até aqui eu comece a trabalhar com a massa e ela solte das mãos com facilidade. Olha só. Você pode fazer todo esse processo na batedeira sem sujar as mãos, mas eu acho que a cozinha é bem isso, é você sentir a textura da massa, é você sentir a textura do teu pão. Então, pelo tato, eu acho muito mais fácil do que pelo olho. Então, eu prefiro pegar a massa e sentindo ela na mão, para que eu perceba qual é o ponto correto do meu brioche. Ela não é uma massa que vai ficar muito dura, tá? Você tem que perceber, quando você toca a massa, que ela está leve e ao mesmo tempo ela não está grudando mais. Nós usamos aqui mais ou menos 14 gramas de fermento, que é o suficiente para mais ou menos 1 quilo de farinha. Olha como a nossa massa deve ficar. Linda, não? Vamos deixar ela crescer? Agora, nesse ponto aqui, a gente cobre a massa e vamos levar ela para o forno, lugar quentinho, onde ela possa desenvolver aqui bem o fermento. Claro que nós não temos tempo de ver a mágica do fermento desenvolver, mas nós já deixamos uma massa crescendo aqui. E olha só como a massa ficou. Ela cresceu por mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora. E olha só como que ela ficou linda. Tá vendo? É uma massa que você consegue trabalhar bem. Olha só, não gruda na mão e ela está bem leve, bem fofinha. O que eu vou fazer agora? Para ter aquele formato ali, eu vou precisar das minhas formas de empadinha. Então eu untei aqui algumas formas. Então, vamos moldar? Então, vamos lá, vamos moldar aqui. Então, eu coloco, eu acho que está muito grande essa bolinha que eu fiz, vou diminuir um pouquinho. Coloco no fundo da minha forma de empada e em cima eu faço bolinhas pequenininhas e coloco bem no centro da minha massa. Então, deu para você perceber? Olha só, dessa forma. Esse, gente, é o jeito tradicional de se fazer um brioche, tá? É como os franceses, aquelas boulangeries maravilhosas que a gente encontra na França, servem o brioche. E ele pode ser um brioche recheado, ele pode ser um brioche... Aqui nós deixamos ele bem meio termo. Se eu quisesse rechear ele tanto doce quanto salgado, eu consigo, porque ele não ficou uma massa nem salgada nem doce. Para você rechear, você tem que deixar ela mais ou menos nesse ponto também, tá?
É uma massa muito rápida de ser feita. Então você não vai ter trabalho nenhum em fazer essa massa. E nós vamos deixar essa massa aqui crescendo por mais ou menos, nós chamamos esse daqui de segunda fase. Lá na receita está tudo explicadinho. Então nessa segunda fase nós vamos deixar crescendo por mais ou menos uns 40 minutos. E olha só, depois que o nosso brioche cresceu, ele vai ficar exatamente dessa maneira. Aí você vai pegar o pincel, a gema batida e vai pincelar a gema exatamente assim antes de levar no forno. Cuidado para não escorrer, tá? Olha que lindo que ficou. É exatamente dessa maneira que deve ficar o brioche. E vamos levar para o forno agora por mais ou menos 20 a 25 minutos. Depende muito da temperatura do teu forno, tá? E olha só como ficou os nossos brioches, gente. Vamos chamar a Fátima. Fátima, vem. Nossa, Olha só que lindo, Sandra. Não ficou o perfeito coque da Maria Antonieta, Olha. gente? É justamente por isso que tem isso aqui, olha, porque ela usava um coque exatamente dessa maneira, né? Eu vou provar, Sandra, que eu não resisto. Olha, Não precisa de nada. Come ele super puro. leve, né? Vou comer o coque. Muito bom, olha. Super levinho. E é exatamente isso que a manteiga faz, ela dá essa leveza, porque na hora que você pega a massa, parece que tá pegando isopor, né? Uma delícia. Nossa. Gostoso, né? Não tem pão. Comam brioches. Comam brioches. Um grande beijo e até a próxima semana com uma receita lindíssima, deliciosa.